Nos primeiros dias, nós fomos a um shopping de lá, um shopping bom. A gente estava com os amigos até do meu pai, e chegou um segurança e pediu para a gente sair do shopping. Eu não entendi nada, a gente não entendeu nada. Botaram a gente para fora, literalmente, botou a gente para fora. E aí ele foi lá perguntar o que estava acontecendo e disseram que, eu não sei se era a mulher do dono do shopping, a dona do... Eu não sei, diz que ela se incomodou com a minha cor e que eu estava incomodando. Eu achei isso muito surreal. Olá pessoal, bem-vindos ao Sobrevivendo na Turquia e a mais uma edição de entrevistas. Hoje a gente vai conversar com a Cristiane Passarella, que era psicóloga no Brasil, ela trabalha ainda na mesma profissão, ela vai explicar um pouquinho para vocês, lá em Nova York. É o seguinte, gente, eu convidei a Cris aqui para conversar com a gente porque ela morou na Índia devido à profissão do pai, que é piloto de aviação comercial. Ele teve essa proposta, mudaram-se para a Índia. A família dela acabou ficando 2 anos lá, né, Cristiane? Isso. 2 anos. Gente, é o seguinte, para quem não sabe, né, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás só da China. 1,21 bilhões de pessoas habitam na Índia hoje, é muita gente, né? É gente pra caramba. E ela está situada ali no sul, na pontinha sul da Ásia, e também vale a pena relembrar que é um país de religiões diversas, né? 79,8% aí hinduísmo, que é a mais conhecida, e logo abaixo tem 14,2% de Islã, e 2,3% de cristianismo, e sikhismo, budismo, jainismo, 0, alguma coisa que nem chega a dar 1%. Seguinte, a Cristiane teve uma experiência na Índia peculiar. E antes de eu chamar a Cris para falar um pouquinho para a gente mais da experiência dela na Índia, eu vou falar de uma amiga que eu tenho, que é indiana, é uma segunda mãe para mim, tá? Shirlata, é a esposa de um diplomata aqui na Turquia. A Shirlata me fala o seguinte, Dani, a Índia ou você ama ou você odeia, não tem meio termo não. Ela sempre me fala isso, a própria indiana. Eu não sei por conhecimento de causa, porque eu nunca tive na Índia. É um sonho meu, tá aqui do lado, né, gente, praticamente. Vamos chamá-la diretamente lá de Nova York. Boa tarde, Cris, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que tá em Nova York? Me conta. Olha, hoje o dia, não sei se dá para ver aqui da minha janela, o dia tá nublado, a gente tá com muita chuva. Essa semana começou com frio muito forte, de menos 27. Que isso? Tem a sensação térmica de menos 27, que eu tive que cancelar todos os meus atendimentos e ficar hibernando em casa. E hoje a gente está com a sensação térmica, acredito, de 1 grau, -1, tá variando. -8 aqui, a gente tá morrendo, imagina -27. Não, aqui eu peguei ontem -17 de manhã, e quando eu cheguei tava 1, sensação térmica de 1. Então, como você falou que você teve que desmarcar clientes, o que é que você faz aí, então, em Nova York? Ok, então, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu conheci o seu canal. Não me pergunte como, um dia apareceu você para mim, e eu comecei a assistir os seus vídeos, e eu já falei para você que eu acho você sensacional, eu gosto dos seus vídeos, eu acho que você, se as pessoas ainda não perceberam, você investe o seu tempo em tentar ajudar as pessoas com coisas que você já sabe, né? Então, as coisas que você apresenta, você já sabe, mas você tenta ajudar, e eu acho que deve estar ajudando realmente. Se você conseguir ajudar pelo menos uma pessoa com cada vídeo, eu acho que você já conseguiu atingir o seu objetivo. Então, eu muito agradeço obrigada. muito. E principalmente vindo de uma profissional da área da saúde mental, né? Muito obrigada mesmo. Imagina. E, bom, olá para todos que estão aqui no canal da Dani, espero que vocês gostem da nossa conversa e espero que eu consiga passar um pouquinho da minha experiência, que, como a Dani falou muito bem, foi muito peculiar para mim, tá? Para mim e para minha família também. A Dani falou, né? Então, eu sou psicóloga de formação, eu fui psicóloga por 9 anos no Brasil. Quando eu me mudei para Nova York, como eu só tinha até o mestrado,
em Nova York você não pode validar o seu diploma como psicóloga. Então, eu tive que validar com uma licença que eu faço basicamente a mesma coisa que um psicólogo, mas eu ganho muito menos, que se chama Mental Health Counselor, né? Um conselheiro, vamos dizer assim. Mas eu faço terapia igual eu fazia no Brasil, no final das contas acaba sendo a mesma coisa. Cris, a título de curiosidade minha, você não consegue essa licença toda porque o seu diploma não é americano? O que que acontece? Não, eu não consegui essa licença porque eu não tenho doutorado. Porque eu tenho, eles validaram tudo que eu tinha tanto o bacharelado, quanto eu tinha uma especialização, que era como se fosse uma residência de 2 anos, e o mestrado. Mas como não, aqui, para ser psicólogo, você precisa ser doutor. Você precisa passar pelo doutorado. Como eu não tinha o título, né? Então, a minha licença, o que eu consegui, que inclusive eu não precisei fazer nenhuma classe extra, nada, eles aceitaram tudo meu. Olha. E aí a única coisa que eu tive que fazer foi uma prova, né? Eu fiz uma prova depois que eles validaram tudo, e aí depois com essa prova eu passei, e aí eles me deram a licença, e acabei de renovar a licença. No final do ano passado eu já estou na segunda brigada, eu já estou agora acho que 4 anos com a licença. É isso aí. Agora, gente, eu vou começar por isso aqui. Ela me passou, gente, eu adoro minhas entrevistadas, de vez em quando elas fazem isso, que é a pauta e feita à mão, gente, bem do meu estilo, escrevemos na mão, você tem que ver o negócio aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, olha o meu textinho que eu falo no começo, olha só, na mão, adoro, eu sou da época da mão. Você falou aqui, nós fomos avisados para não usar nada com cruz, ou que demonstram que somos católicos. O que é isso? Então, um indiano, né, como o meu pai trabalhava nessa empresa e tinha muitos amigos brasileiros e indianos, eles falaram que existia, nessa época, eu não sei dizer se ainda existe, tá, porque eu morei na Índia em 2007, então já faz aí quase 12 anos, eles falaram, não use nada de cruz, porque cristão aqui não é muito bem visto. Então, alguém que é contra o cristianismo, eu acho que, se eu não me engano, na época eles até estavam falando de gente sendo queimada no interior e tudo, então eles falaram, não use cruz, não mostre que você é católica, porque isso pode contar pontos contra você, e eles podem sim fazer alguma coisa. Para você ter uma ideia, teve uma brasileira que ela não sabia, ela ainda estava tentando se ajustar à Índia, e um dia ela estava com uma blusa regata, não de alcinha, mas uma coisa mais regata, e uma mulher passou e deu um tapa nas costas dela. E ela estava com o marido dela, tá? Ela não estava sozinha, ela levou um tapão. Então, eles falaram que às vezes as pessoas podem ser um pouco mais agressivas na hora de colocar o ponto de vista delas, né? Então, eles já avisaram pra gente, não use cruz, de jeito nenhum, não demonstre nada da sua religião, não fale da sua religião aqui, se for diferente da religião do hinduísmo, ou mesmo budista, eles falaram pra gente não falar sobre isso. Olha. Esse foi o que falaram para a gente. Eu não sei se isso é com toda a Índia, mas essa foi a informação que quando a gente estava lá. Entendi. Bom, deve ser mais para uma maneira de proteger mesmo, né? Para evitar retaliação, sim, igual, né? De levar tapão no meio da rua. Aqui, aí eu vou puxar para aquilo que você falou. Eles não são, diz a Cristiane, eles não são paz e amor da maneira que as pessoas pensam. Como assim? Então, tá. Então, deixa eu falar um pouquinho de onde eu fiquei para vocês entenderem um pouco a minha experiência, tá? Eu morei em Chennai, que na época, eu acredito que ainda seja, era considerada a 4ª maior cidade da Índia. Quando falavam de Índia, mesmo quando eu era mais nova, eu imaginava que era aquela coisa bem yoga, né? Aquela coisa assim, quando falam de filha indiana, né? Não usam esse termo para falar, né? Então, filha indiana, você imagina que é um atrás do outro. Eu não sei de onde tiraram esse termo de filha indiana, porque fila lá é uma coisa que não existe. Acho que fila indiana é mais no sentido dos índios nativo-americanos ou nativo-brasileiros, não? Será? Não sei, eu sei que todo mundo sempre falava de filha indiana da Índia, e eu não sei, pode ser que seja. Quando eu falava assim, eu vou morar na Índia, as pessoas falavam, nossa, que você vai se espiritualizar, porque a Índia, porque a yoga, e gente, não foi nada disso que eu passei.
Quando eu falo nada disso que eu passei, não levem a pau e ferro. Tá? O que aconteceu foi um choque muito grande. Eu achava que eu já estava preparada, como eu falei para vocês. Eu lia blogs, na época eu não tinha acesso, eu não lembro se já existia o YouTube, mas eu me lembro que eu não assistia vídeos no YouTube. Eu me lembro que eu pegava blogs, as informações de brasileiros, amigos do meu pai, porque meu pai já morava lá há 5 meses, né, antes da gente ir. Então, quando eu cheguei, eu tenho que falar que foi um choque para mim, cultural, porque a gente está, sim, esperando aquela coisa mais harmonizada, e não foi isso que aconteceu, tá? Eu acho, sabe, Cristiane, que muito disso, o erro é nosso. Eu vou falar porque eu já falei, puxando aqui para a Turquia, para o Oriente Médio, a mídia ocidental, americana, brasileira, a mídia ocidental, eles tendem a romantizar certos aspectos da cultura que são show, né, maravilhosos. Mas aí fica nisso, e ainda me põe uma coisa toda lúdica em cima, né? Aí exagera aquilo que já se sabe. Aí me faz uma novela, me faz um filme com a Julia Roberts, que foi encontrar o Nirvana lá na Índia, que é o Love and Pray. Como é que é o nome do... Eu vou deixar aqui para vocês em português, o Love and Pray com a Julia Roberts. Acho que foi... Comer, não sei o que, amar. Comer, rezar e fazer... Então, a Julia Roberts deu tudo errado para ela lá nos Estados Unidos, o cara tava dando volta nela, uma coisa horrorosa, aí ela resolveu sair do empregaço que ela tinha. Eu vou me reencontrar, disse dona Julia Roberts. Para onde ela vai? Ela vai para a Índia, né? Então, aí foi ela lá abraçando o elefante, né? Foi aquela coisa dela lá fazendo meditação o dia inteiro, aquela coisa maravilhosa. Então, eu acho que a culpa é muito mais nossa, porque igual a minha amiga, minha mãe, que é minha segunda mãe, Chilata, ela fala, Dani, é um mini caos mesmo, é bem complicado, né? Somos quase 2 bilhões de pessoas, amiga. Você está querendo que seja tudo, cada um no seu lugarzinho? É uma coisa complicada, né? Então, assim, eu ia com aquela ideia de pessoas espiritualizadas mesmo, da coisa meio menos caótica do que eu encontrei. Eu encontrei muita pobreza, né? E é uma pobreza que eu acho que é muito diferente da nossa. Quando eu falo dessa coisa de paz e amor, é para dar a ideia de que não é todo mundo na yoga 24 horas. Muita gente me condenava na época, dizendo, você é uma má agradecida, porque você está nesta cultura riquíssima e você reclama. E eu dizia, gente, uma coisa é você passear, uma coisa é você ir com uma excursão redondinha, organizadinha. Outra coisa é você depender das coisas lá, de você... Passamos 3 meses e meio para ter internet em casa, para você ter uma ideia. Existem muitos teoristas invisíveis, né, que nunca puseram o pé nem perto, né? Eles fazem várias teorias sobre os lugares, né? Existe aqui no meu canal também muita gente que faz textão sobre a Turquia, aí eu fico empolgada, eu falei, nossa, um contraponto, que legal. Quanto tempo você teve aqui? Ah, não, nunca fui, não. Eu falei, mas sabe de onde? Do Infoescola. O Infoescola é muito bom, dá para fazer trabalho de colégio, mas morando é que a gente entende realmente os pingos nos is, né? Eu vou te contar um exemplo assim, para você ver. No Brasil, você tá lá, uma mulher e tá um homem, tá? Eu tava no aeroporto já, indo embora. E eu tava, acho que com 2 malas pesadas. E tinha um homem com uma valizinha, sabe uma valizinha? O cara que tava mexendo nas malas, ele me ignorou completamente e ele foi ajudar o cara da valise a botar a valise em cima do negócio. Quando eu tava conversando com uma outra pessoa, eu perguntei assim, a mulher ficou olhando para mim, que ela também era estrangeira, e ela olhou e falou assim, ai, não se preocupe, porque eles fazem isso mesmo, tá? Eles ignoram você, ele estava na minha frente, ele estava de braço cruzado, chegou o homem e ele foi pegar. Então, ela disse que isso era uma coisa que acontecia. Não fique chateada, porque é o jeito deles fazerem as coisas. Nossa, gente, mesmo que às vezes isso fique um pouco velado, né? Mesmo que às vezes isso não fique tão complicado. Eu lembrei do depoimento que a gente teve de uma vítima, infelizmente, né, a Adassa, o vídeo está aqui no canal, vou deixar também linkado aqui nesse vídeo da Cristiane. A Adassa se casou com um indiano, juntou-se com um indiano no Brasil, abriram um negócio juntos, aí a família indiana veio
foi para o Brasil passear para conhecer a noiva, que estavam para casar e coisa e tal. E ela disse que notou uma coisa, me lembrou isso aí, olha como é que está corroborando, porque eu falei, gente, eu não conheço a cultura, né? Eu nunca fui lá. Eu conheço a Sri Lanka, mas Sri Lanka, ela é mulher de embaixador, então o esquema é completamente diferente, né? Eu não posso tirar a Sri Lanka para referência nenhuma. Então, o que me acontece? Ela disse que quando a senhora chegou lá, a sogra com a cunhada, ela disse que as meninas se afastavam, olha como é que bateu o que você está falando, as meninas se afastavam, os homens comiam, aí as meninas tinham que levar as coisas para os homens, para o sogro e para o marido da Daça, onde eles estivessem. Gente, assistam um vídeo interessantíssimo. Por exemplo, quer comer no quarto. Ela tem que ir lá levar a bandeja com a comida para ele no quarto. E outra, se ele está cansado demais para lavar as mãos, a Daça falou que tinha que levar um paninho quente para ele lá, que a sogra falava, vai lá levar o paninho quente para ele limpar as mãos antes de comer, porque ele não se levantava para levantar as mãos depois que chegou do trabalho. Né? Como meu pai estava trabalhando, então ele pedia, e como eu era a pessoa que falava inglês, ele falava assim, olha, então você vai resolvendo as coisas, tá? Mas era a mesma coisa que nada. Porque eles não davam atenção. Eu falava, eu brigava, eles não davam atenção, eles não ligam. Inclusive, eu me lembro que uma vez o motorista, minha mãe e minha irmã estavam fazendo aula, né, de inglês, e eu me lembro que o motorista chegou com 45 minutos de atraso. Eu falei, poxa, olha, a gente contratou vocês, ainda mais eu já tinha morado um tempo em Nova York, e aqui você sabe, né, que a hora é a hora, né? Então eu estava muito, assim, injuriada com ele, e isso foi uma humilhação. Depois as pessoas falaram assim, uma mulher nunca pode se dirigir a um outro homem dessa forma. Você não pode falar com as pessoas assim, aqui, principalmente se é uma pessoa, se é alguém que já é de um nível socioeducacional e econômico mais alto, você pode conversar, mas assim eles veem como se você está dando ordens. E eles disseram, não faça, porque se ele bater em você, ele tem a razão. A partir desse dia, nunca mais eu abordei nada, e meu pai precisou ir sempre junto comigo, porque ele via que não adiantava eu tentar ajudar, porque eles não me escutavam. Tem um caso que eu não sei se eu escrevi aí, pelo menos, como eu falei, na minha época era assim, quanto mais branco, quer dizer que você não tem que se expor a fazer coisas no sol. Então tinha gente que comprava cremes, tinham cremes branqueadores. E eu me lembro que assim, hoje eu tô morena perto do que eu era. E Dani, todo mundo tirava sarro de mim, porque eu passava na rua, as pessoas ficavam tirando foto, assim, na cara do parar e tirar foto, parar e ficar me olhando, criança vir me tocar para ver se a minha pele era de verdade, porque eles não viam pessoas tão claras como eu, e é ruim você ter isso, porque assim, eu não sou artista, eu não estou acostumada com essas coisas, e às vezes eu saía, e assim, eles olham de uma forma muito forte pra gente. Tanto que meu pai, gaúcho, né, machista, chegou um dia, eu me lembro dele olhar para mim, a gente no shopping sentado, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ligar para eles ficarem olhando para vocês, né, porque não vai, eu passo muito nervoso, porque eles olham de uma forma, como parece, desculpa o termo, não sei nem se pode passar isso no canal, mas parecia que ia comer a gente viva. Né? Então meu pai, ele passou muito aperto lá, a gente saía sempre, tentava sair todo mundo junto, eles falavam para a gente usar pulseiras, porque eles diziam que isso demonstrava que nós tínhamos um dono, né? Então nós andávamos com pulseiras, não era nada mais, eram as tais das pulseiras, e eu particularmente, eu não vou mentir, eu tinha muito medo de andar sozinha lá. Tá? Eu não saía sozinha, sempre tinha que sair com alguém. Eu até acho que coloquei no roteirinho que nos primeiros dias nós fomos a um shopping de lá, um shopping bom, tá? Acho que era o maior da cidade, eu não me lembro o nome agora, para comprar coisas para casa. Fomos lá comprar eletrodomésticos, essas coisas. A gente estava com os amigos até do meu pai, e chegou um segurança e pediu para a gente sair do shopping. Eu não entendi nada, a gente não entendeu nada, até porque o inglês dele era muito precário,
E eu não conseguia entender muito bem, e aí meu pai tinha um amigo que era todo safo, assim, ele era, acho que da Costa Rica, era todo safo e tal, ele chegou e botaram a gente para fora, literalmente, botou a gente para fora. E aí ele foi lá perguntar o que estava acontecendo, e disseram que, eu não sei se era a mulher do dono do shopping, a dona do, eu não sei, disse que ela se incomodou com a minha cor, e que eu estava incomodando. Eu achei isso muito surreal, essa experiência, mas... Será que foi o marido dela que ficou de olho? Ou podia estar olhando alguma coisa, eu não sei dizer, porque lembra, foi a 20 quilos a menos, né? Então, de repente, não, podia ser que... isso, que isso, menina? Ai, para! Olha, não, que isso, gente? Tô brincando. Nossa, olha essa pele, esse cabelo. Mas lembrem, isso é bem importante para as meninas, tá? Gente, quem geralmente vai buscar pessoas online são pessoas de, como a gente está falando aqui, não vamos falar de casta, tá? Mas são pessoas que elas não têm um nível socioeducacional e econômico como vocês esperam, tá? E eles vivem muito de aparência. Lá se vive muito de aparência, como em muitos lugares do mundo. Então, assim, quem tem educação, eles não ficam na Índia. Eles vão para Londres, eles vão para outros países. Quem tem educação não busca uma pessoa diferente. Se ele for buscar, ele quer alguém que seja do nível deles. Veja, do nível deles é alguém que eles acham que pode trazer bens materiais e que possa acrescentar na vida. Não estou, pelo amor de Deus, desqualificando ninguém que conversa com ninguém, mas você é estrangeiro, ponto. Você pode ter o seu papel de cidadã, você nunca vai ser. Você não nasceu lá, você não foi criada lá. Não espere o mesmo tratamento. A Dani fala, só falta pintar para explicar isso. E isso é verdade. Outra coisa que eu até botei, eles falam I love you para tudo. Ele conhece, ele já está falando I love you. I love you. Gente, acreditem. Ah, porque comigo não vai ser diferente. Todo mundo acredita isso. Todo mundo acredita nisso. É difícil. Adaptação em outro país é difícil. Imagina, eu trabalho aqui como terapeuta e eu recebo muita gente que tem problema de adaptação. Estou falando desde gente que não tem onde morar direito, até gente que se casou e está morando numa mansão na cidade, tá? A Índia é um país lindo, eu até falei para ela, vou até mostrar para vocês, olha, eu aqui uso lenços indianos que eu amo, não sei se dá para ver, o roxo, eu trouxe, eu acho que 100 cores diferentes. Maravilha. Tá? Nossa. Joias, são joias belíssimas, sabe? Nessa cidade onde eu estava, é a cidade onde o São Tomé, né, aquele que todo mundo usa para ver, para crer, né? Ele tem lá os restos mortais dele. É uma cultura muito linda, mas vejam, é muito diferente da nossa. Ela é muito, você tem que estar muito aberta e sim, você algumas vezes vai olhar como sendo, putz, isso é uma humilhação para mim. Ou, e agora o que é que eu faço? Como que eu vou embora agora? E muitos, eles não querem ficar lá, não. Eles querem vir para o Brasil, ir para o Brasil, e quer ficar lá vivendo às suas custas. Eu quero te perguntar isso, você conseguiu aprender a comer com a mão? De jeito nenhum, não. E olha, nós íamos para os shoppings de lá, e eles tinham inclusive uma ala que era para, acredito que para turistas, e eles tinham uma outra parte que era para os nativos, né? Então eles comiam com a mão. Não consegui comer com a mão, não vai. Tem uma técnica, né, menina? Tem. E é só com a mão direita. Exatamente, porque eles literalmente usam essa mão, né? Mas então tem lugar que você acha os talheres para comer? Não precisa de comer com a mão? Tem. Principalmente em shopping, onde tem muito turista, eles perguntam sim. Agora, já que você está falando de comida, para quem tem dificuldade com pimenta, gente, é pimenta em tudo. Tudo. Salgadinho, aquele salgadinho inofensivo, eu abria. Segundo meu filho, parece que é fogo, você está comendo fogo. Eles botam tempero em tudo. E assim, você vai no KFC, você vai no Pizza Hut, tempero, pimenta. Se você tem problema para comer, até aproveitando, falando um pouquinho mais, meu pai, como gaúcho,
eu brinco e digo assim, que até na mamadeira tinha carne, né? Porque é carne para tudo. Mistura é arroz e feijão, né? A comida era carne. Então, você imagina a gente chegar lá, né? Num lugar onde não se come carne. Então, o que acontecia? Nós íamos algumas vezes para um shopping e lá no fundinho, parecia que a gente ia comprar drogas, né? Porque lá no fundinho, na quebrada do negócio, bem isolado, tinha uma pessoa que vendia carne para turista. A vaca é sagrada, então não se pode comer carne. Não, a gente não come carne. Meu pai, por ele teve esse problema de adaptação com a comida, um dia ele teve uma intoxicação alimentar, e eu juro que eu pensei que ele fosse morrer. Nós fomos, até tem uma coisa engraçada para mim, não foi para ele, né? Mas a gente chegou lá, nós levamos ele no que era considerado o melhor hospital de lá. Gente, o melhor hospital de lá para mim era o SUS do Brasil. E era uma coisa precária, assim, o lugar era precário. Eu cheguei lá, o enfermeiro estava tomando da água e comendo da comida dele, quando eu cheguei, da comida do meu pai. E a água era aquela coisa suja, era uma água suja. Meu pai pediu, quando meu pai teve forças, ele olhou para mim e falou, você me tira daqui nesse momento que eu vou ficar em casa. E estávamos no melhor hospital de lá. Uma coisa é você ir para passear, outra coisa é você ir para morar. A mesma coisa em Nova York. Nova York, às vezes o pessoal fala assim, mas como você não foi assistir peça tal? Mas como você não foi visitar? Gente, eu trabalho, a vida aqui é corrida, é puxada, não é assim. Você, quando está de férias, você gasta, né? Pode gastar, você está de férias. Quando você trabalha no lugar, quando você mora no lugar, você tem que se adaptar àquelas coisas. Ninguém vai te desculpar porque você não sabe que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Tiane, mas aí em Nova York você vai viver igual os meninos do Sex and the City. Você é a Carrie Bradshaw. Vai ser com os amiguinhos pra sua casa e comprar cheio de sacola, né? Cheio de sacola. A gente está até puxando um pouquinho para a minha área, que é essa coisa da imigração. Se aqui já é difícil, tem gente que vem, Dani, que vem de tudo no Brasil, e o povo fala, não, vem que é bacana, vem que vai chover dinheiro, porque aqui tem trabalho. A pessoa chega, tem gente que a família não consegue ficar 15 dias. Tem gente que não... E olha, a gente está falando de uma infraestrutura, a gente está falando de Nova York, né? Agora... O que acontece, hein, Cristiane? Por que não consegue? Porque muitas vezes você tem que abrir mão de certos preceitos que você tem para você poder se adaptar. Se tem gente que vem para cá, porque não precisa ter inglês, porque eu vou chegar e onde eu moro vai todo mundo falar português. Não é, gente. Não é. Você tem que saber o mínimo. Olha, eu trabalho com gente que sofreu acidente de trabalho, né? Então eu trabalho com muita gente, trabalho com muitos ilegais aqui, né? Pessoas que sofreram acidente. E eles passam muito aperto, porque eles vão no médico, eles não entendem nada do que o médico está falando, eles precisam de um tradutor. Tem gente que sofre, que fala assim, se eu soubesse que eu ia precisar, eu tinha ido estudar. Agora você imagina, se essas pessoas aqui já estão falando, imagina você na Índia, que lá tem horas que chega a ser desesperador, porque você fala assim, olha, eu não tenho ninguém, você vai correr para onde? Você vai, sabe? Aí eu não falo idioma, meu marido me deixou lá com a família dele, eles vão te tratar, na maioria das vezes eles vão te tratar, é aquela história de forasteiro mesmo, tá? Você vai ter que ir lá limpar, arrumar, fazer as coisas, você não é da família, você é um agregado. É isso, é essa a ideia. Você é um agregado. Se você quer pegar dinheiro e enviar para ele, pega esse dinheiro, vai fazer terapia. Vai investir em você, não é? Tem muita gente que tem, eu vejo muito isso, de pessoas que têm problema de autoestima. Às vezes sai de um relacionamento, aí tem o outro lá que está falando para você, eu te amo, e hora de, né? E aí você acredita naquele, eles te vendem uma Índia, eu acho que eles tinham esse slogan, Incredible India. Né? Eles te vendem uma Índia redondinha, aquela coisa, gente, não é. Não é. Se fosse tão bom, eles não queriam sair de lá.
E veja, Dani, mesmo quando você vai para lá, que você vai de excursão, é tudo muito arrumadinho, é tudo muito protegido. Mesmo em excursão, você ainda pode passar uns perrengues. Então, um negócio que as pessoas, eu não sei, acho que fica naquela coisa que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou da autoestima mesmo. Às vezes a autoestima tá baixa, às vezes, né, ai, eu tô muito desiludida. Então vem um homem, aparece aquele príncipe, porque eles se pintam príncipe, né? Assim, que a sua vida vai mudar totalmente, que eu vou cuidar de você. Às vezes as pessoas, tem gente que fala que tá muito bem, assim como tem muita gente aqui em Nova York que fala, nossa, mas eu tô muito bem, tá lá comendo miojo todo dia e tá ostentando o iPhone e tá ostentando o carro e mal sabe as pessoas aonde a pessoa vive. Tem gente, Dani, aqui que vem pra cá e mora num apartamento de 3 quartos onde vive 15 pessoas. Tem gente que faz rodízio de cama. Enquanto um tá trabalhando, o outro vai e dorme, sabe? É complicado isso. Eu vou falar uma coisa que a minha xará, a Dani, todo mundo conhece, né? Quem conhece meu canal vai conhecer o canal da Dani Delamos. A Dani mora nos Estados Unidos há, não sei, 2, 3 anos. Ela praticamente morou a vida inteira aqui na Europa, né? Na Inglaterra. Ela é capixaba, mudou para a Inglaterra, estava muito bem, obrigada, na Inglaterra, mas aí ela conheceu um American Citizen, que é brasileiro, mas um residente americano, que é o atual esposo dela, e se casaram, e ficou mais legal para ela se mudar para os Estados Unidos. Ela é cidadã europeia, né, ela tem passaporte francês. Então, a Dani, ela faz muitos vídeos, bem na linha que eu faço aqui, ela fala o seguinte, gente, olha, ela começou a mostrar o lado dos Estados Unidos tentando ajudar, que ela tem um coração bom, aquela menina, então ela não quer vender sonhos vazios para as pessoas, e as pessoas chegarem com família depois de vender tudo lá em Goiás, vendeu casa, vendeu fazenda, vendeu carros, e chega família de pai, mãe, 2 filhos, e me chegam e me dão mal nos Estados Unidos. Então a Dani fala, gente, olha, vamos tomar cuidado assim, a gente pode fazer assim. Então, olha, o que me chega de hate para Dani, falando, você está destruindo os nossos sonhos, você está acabando com a nossa felicidade, a gente está aqui, ó, indo embora, vai dar certo, você tem que falar que vai dar certo. A Dani falou assim, não, se Deus quiser, vai dar certo, o que eu torço é isso, mas você tem que olhar o visto M200 e bananinha, você tem que ver isso aqui, ela vai prática, porque está nos Estados Unidos. Aí o povo, não, ela leva muito hate, que eu fui um beijo para a Dani, ela leva muito hate porque ela faz um sobrevivendo nos Estados Unidos, mais ou menos, e ela leva hate, que é uma pena, né? O nosso povo precisa, eu sempre, já é a terceira vez que eu falo isso, eu fico querendo fazer um vídeo só disso, eu acho que o nosso povo está precisando de amadurecer mais. Eu não conheço gente mais querida, eu já rodei bastante no mundo, olha onde é que eu tô. Eu não conheço gente mais querida que o nosso povo, eu não conheço. Mas eu acho que a gente está precisando de amadurecer muito. E não estou falando de gente sem instrução só, não. Pobre, médio e rico no nosso país. Estamos precisando de amadurecer um pouquinho. O mundo está caminhando muito rápido, a gente está muito bobão. Minha opinião, me desculpa, sou brasileira também, eu sei que a gente é muito assim, né? A Deus dará, levar pro vento. Não sei. Muito poliana, né? Muito poliana, né? Tanto lá quanto aqui também, infelizmente, existe 2 ideias de brasileiros, tá? Principalmente das brasileiras. Na área da saúde, assim, quando você fala uma área mais acadêmica, americano adora brasileiro, porque é um povo que vai, que faz, a gente é muito criativo, então a gente tem ideias, a gente busca, eles adoram, tá? E infelizmente, eu já escutei não uma, não 2, não 3, milhares de vezes, que as mulheres brasileiras são mulheres fáceis, que as mulheres brasileiras, o homem faz assim e ela está ali. Inclusive outros palavreados que a gente não pode usar aqui, né? Mas assim, gente, coisas pesadas. Tem homens que falam assim, nossa, mas a mulher brasileira é P, né? E acontece, eu acho que assim, o que falam aqui é que isso aconteceu muito, porque assim, teve muita mulher que já chegou aqui, infelizmente ainda continua chegando, cada um faz o que quer da sua vida, mas, eu não vou fazer limpeza porque eu posso ir lá fazer coisas e eu posso ganhar 500 fazendo isso por dia, eu posso ganhar 1.000 fazendo isso, então eu prefiro, ao invés de fazer uma limpeza, eu vou lá fazer isso. Não estamos julgando, cada um faz o que quer da sua vida, mas infelizmente isso acaba
propagando. Eu até evito, às vezes, de falar, dependendo do paciente, eu evito de falar que eu sou brasileira, porque eu já escutei muito as risadas, sabe, a risadinha, falar assim, eu já ouvi falar aqui no Brasil, né? Aquela coisa, eles acham que a gente anda na praia de Copacabana, todo mundo com roupa de passista, sabe? Tem muita gente, lembra? Mesmo com a internet, tem muita gente que ainda tem essas ideias. Então, eles já partem de um preconceito de que as mulheres são fáceis. Você pode ser a pessoa mais correta, a pessoa mais, sabe, aquela coisa. E aí você tá esperando, e o cara que tá com você pode ter essa ideia. Você falou essa coisa dos haters, né? Eu, quando tava lá, eu criei um blog que era para ir escrevendo sobre a minha experiência que eu tinha, e eu tive tanta gente me xingando, mas tanta gente, que um dia eu tava tão pé da vida, que eu fui lá e deletei todos os posts que eu tinha. E aí eu falei que eu não ia mais. Eu tenho blog, eu falo hoje de Nova York, falo do visto que eu tenho para tentar ajudar. Divulga seu blog aí. Eu te passo, se chama Viajante Sem Mala. Tudo que vocês virem de Viajante Sem Mala é comigo. Então a gente tá. Eu explico como tirar o visto que eu consegui, que é um visto de habilidades extraordinárias. Então, para quem quer vir para cá, ao invés de vir ilegal, às vezes a pessoa não sabe que ela pode ter um visto, né? Então ele acha que é só visto de turista ou H1B e pronto. Então, lá eu explico, o meu blog acabou se transformando, né, da Índia, acabou se transformando nisso de agora, para falar de coisas dos Estados Unidos. As pessoas não entendem que é assim. A parte boa, você tem muito por aí. Você tem muito canal falando, vendendo pacote, falando. A parte boa, todo mundo. Agora, não são todas as pessoas como você, por exemplo, e outros canais, que vão lá e dão uma tapa-cara e falam assim: olha, gente, não é assim, tem o lado B. Aí é por sua conta e risco, mas não quer dizer que porque eu estou falando a parte ruim, que eu estou desejando que isso passe com você. É igual jogar na loteria. Você tem lá 100 pessoas, você tem lá 98 que não deu certo. A sua possibilidade é muito pequena. Isso não quer dizer que não vai dar, isso não quer. Ninguém está jogando areia, a gente quer que você se proteja, para depois não vir procurar você, falando: olha, mas meu marido me deixou, meu marido está me batendo de noite, eu não sei o que vai. Não, gente, não é isso. A Dani, como eu já falei aqui várias vezes, ela está investindo o tempo dela para fazer isso, porque essas coisas que ela fala, ela já sabe de cor e salteado. Para mim já foi. Não, gente, para mim já foi uma coisa que ninguém sabe. Eu sou casada há 6 anos com inglês, né? Eu fui casada com um turco muçulmano, que tem muita gente nova no meu canal. E eu tô bem, entendeu? Hoje eu tô confortável. Hoje eu tô dentro da minha casa, eu estou no meu trabalho, eu faço... Eu não tenho mais que me expor a certas coisas, porque aquilo não faz parte da minha vida mais, né? Então, é isso, né? Foi o que eu escolhi para mim, a duras penas, foi uma coisa muito difícil, mas eu tive que fazer essa escolha para manter o pouco de integridade que me restava. Aos poucos eu estou voltando a ser quem eu era, aos poucos, né? Mas eu devo muito à Turquia também, porque aquilo que eu sempre falo também, para finalizar, é a maneira deles serem, essa maneira um pouco mais contundente, as pessoas mais sérias, e que levam as coisas a sério, me ensinou muita coisa na vida também, né? E outra coisa, o respeito e o amor que eles têm um pelo outro, por exemplo, que eu não vejo no nosso país, né? Nosso país é muito largado, a gente não tem aquele senso de união que tem aí nos Estados Unidos, que tem aqui, e olha aqui, é o Ocidente com o Oriente, hein? Que interessante. Um país oriental, médio oriental, um país, o mais ocidental do mundo, né? Um país livre, eles tem isso em comum, é uma coisa que eu sempre peço para a gente pensar, mas quem sou eu, né? Quem realmente tem uma posição deveria estar falando o que eu estou falando, quem realmente influencia, quem realmente tem um programa todo dia, 8 horas em rede nacional, 9 horas, 10 horas que seja no cabo, deveria estar falando essas coisas, incentivando o pensamento crítico livre. Uma coisa que me incomoda quando chega aqui para mim, Cristiane, é gente que copia jargão de outros youtubers que eu vejo, youtubers grandes, né, milhões de inscritos, quando vem falar de Oriente Médio, mito, não sei o quê. Falei, filha, eu concordaria com você se fosse seu. Aí eu tenho que concordar porque eu respeito ao próximo.
Uma começa, a outra termina. Mas isso não é palavra sua, porque eu já ouvi isso antes. Então é isso, nós estamos precisando melhorar muito, muito, Cristiane. Gente, se você também quiser conversar comigo, é só deixar aqui um e-mail para o bojone@hotmail.com, minhas redes sociais sempre aqui embaixo. E eu vou deixar o blog da Cristiane aqui embaixo também para vocês acessarem. Vocês viram que interessante, né? O negócio dos vistos. Dá uma consultada com ela lá. E agradecer, finalmente, a dona Cristiane Passarella, a doutora, praticamente, né? A psicóloga mais querida de Nova York. Obrigada, Dani. Eu queria agradecer. Eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência. Vejam, a Índia é linda, né? Se você quer passear, vai. Se você quer morar, esteja preparado, né? Para qualquer coisa, você vai e volta, né? Ou se você quer ficar lá, eu tenho amigos brasileiros que continuam lá, se adaptaram muito bem e dizem que não se adaptam mais ao Brasil, né? Então, assim, você tem que ver o porquê que você está indo. Acho que essa é a parte que talvez seja mais importante. Você está querendo tapar um buraco, né? De repente, eu estou desiludida com os homens do Brasil, vamos lá. Não, gente, não é assim. Vamos lá, não é aqui pertinho, não é você pega o busão e volta para casa, né? Tá? Então, e lembra, aqui ninguém está falando para você não ir, ninguém está falando contra, a gente está te mostrando uma outra forma, e foi esse o meu objetivo. Então tá, gente, tudo de bom, Cris, boa noite, obrigada, pessoal. Dani, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal, até mais. Bye, bye. Gente, antes de sair aqui, eu queria deixar um beijo muito, muito grande pro filho da Cristiane, o Max. Então, um beijo para você, Max, meu querido. Voltei aqui, já despedi da sua mãe, mas voltei aqui só para te mandar um beijo, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o canal também. Então, fica aqui meu beijo para você, tá, Max? Muito obrigada.